Olá, meu nome é Jerusa Arruda. Hoje nós iremos fazer mais uma aula da disciplina Direito da Criança e do Adolescente. O tema principal da nossa discussão será os direitos fundamentais. Vamos lá. Então, os direitos fundamentais da criança e do adolescente a partir do que dispõe a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente no Brasil. A primeira questão que a gente tem que estabelecer é uma definição do que são os direitos fundamentais. Então, nós temos aqui ao lado um conceito básico e para que a gente possa entender o contexto em que se coloca esse sujeito de direito designado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, de acordo com o que dispõe a sua parte inicial, de que os direitos fundamentais se constituem um conjunto de direitos e garantias do ser humano que tem por finalidade básica o respeito à dignidade por meio de sua proteção contra o abuso do poder do Estado e do estabelecimento de condições mínimas de vida e desenvolvimento da personalidade humana. Então, a primeira questão que a gente coloca aqui é de que o rol dos direitos fundamentais da criança e do adolescente se constitui um rol de direitos e garantias. Ou seja, o elenco dos direitos fundamentais significa proteção desse sujeito de direitos em desenvolvimento a partir do que dispõe o princípio da absoluta prioridade no atendimento e da teoria da proteção integral do sujeito de direitos em desenvolvimento. Portanto, a criança e o adolescente, ela tem essa prioridade, essa ação de proteção integral, uma proteção integral que impõe um dever de cuidar por parte dos responsáveis, da sociedade e do Estado. Então, esse conjunto de direitos, a proteção do direito à vida, a dignidade, a profissionalização, a educação, a saúde, corresponde a um elenco de direitos que devem ser garantidos pelo próprio Estado e sendo fiscalizado pela população, pela sociedade de modo geral, e que tem como tarefa primeira um dever de todos de zelar, cuidar pela integridade física, moral e psicológica de nossas crianças e adolescentes. O artigo 227 da Constituição Federal diz o seguinte: é um dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Aqui se estabelece o princípio da solidariedade, que é um dever de todo, incluindo a família, a sociedade e o Estado, assegurar a esses sujeitos de direitos, garantir a esses sujeitos de direitos que eles serão cuidados e terão a prioridade no atendimento. Ou seja, a criança e adolescente é um sujeito de direitos em desenvolvimento e de acordo com o princípio da solidariedade, estampado no artigo 227 da Constituição Federal, é um dever da família, da sociedade e do Estado desenvolver ações, exercer uma prática voltada ao interesse e à saúde física, mental e psicológica das crianças e do adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990, veio solidificar os princípios norteados, o princípio da solidariedade imposto pelo texto constitucional no artigo 227. Então, aqui ao lado nós temos o rol dos 5 direitos fundamentais de toda criança e adolescente no Brasil. O primeiro bloco diz respeito aos artigos 7 a 14 do ECA, que é o direito à vida e à saúde. Entre os artigos 15 e 18, nós temos o segundo bloco de direitos fundamentais, que são a liberdade, respeito e dignidade. O terceiro bloco diz respeito à convivência familiar e comunitária, exposto no artigo 19 ao artigo 52. Esse que, em extensão, é o maior dos direitos, que nós vamos ver aqui nos comentários, na sequência. O quarto bloco de direitos fundamentais estão entre os artigos 53 a 59 do ECA, que diz respeito à educação, cultura, esporte e lazer. E o quinto bloco, que é o elenco do artigo 60 a 69 do ECA, que fala sobre a profissionalização e proteção ao trabalho. A partir de agora, nós iremos comentar acerca desses blocos aqui de direitos, para que a gente possa entender em linhas gerais do que são cada um deles e de qual a repercussão na vida da criança e adolescente no Brasil. Voltamos à questão dessa premissa inicialmente, a partir da relação entre o ECA e a Constituição Federal,
os dispositivos do ECA, eles devem ser realizados de forma conjunta, ou seja, para que a gente possa entender efetivamente acerca desses direitos da criança e do adolescente, nós teremos que fazer uma leitura conjunta de 2 dispositivos constitucionais. O primeiro, nós já referimos aqui, que é o artigo 227, e o segundo, o artigo 228 da Constituição Federal, e colocados no capítulo 7, que diz respeito ao direito da família, da criança, do adolescente e do idoso. Então, reportando aqui, que é um dever da família, da sociedade e do Estado, assegurar esse rol de direitos, isso significa dizer, reforçando a premissa inicial, de que a Constituição Federal estabeleceu o princípio da solidariedade, em que são corresponsáveis, né, esses 3 núcleos que têm como tarefa primeira, dever inicial, de cuidar e zelar da criança e do adolescente. A família, e aqui a gente tem não só a família natural, mas a família substituta. Então, os pais, os responsáveis legais, têm esse dever, a sociedade tem principalmente o papel de fiscalização, daí a necessidade imposta pelo próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, quando da criação dos conselhos tutelares nos municípios, e cabe ao Estado a questão das políticas públicas voltadas ao atendimento e à proteção da criança e do adolescente desde a sua concepção, inclusive colocá-las a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão que tenha sido ou que se projete a ser cometida contra a criança e adolescente, seja ele pelo pai, pela mãe, pelos responsáveis legais e também pela ausência ou omissão de políticas públicas a partir do próprio Estado. A Lei 80.69.90, Estatuto da Criança e do Adolescente, ela tem alguns princípios específicos, né? Vamos ver alguns deles aqui que dizem respeito ao cuidado que se tem que ter com esse sujeito de direito de desenvolvimento, que é a criança e o adolescente. O primeiro dos princípios está elencado no artigo 3º do Estatuto, que é o princípio da tutela dos direitos fundamentais. Então, o artigo 3º do ECA, ele fala sobre a tutela dos direitos fundamentais da pessoa humana, com a ampliação desses direitos, que é a proteção integral da criança e adolescente, né? Ou seja, é um tratamento que se dá de forma diferenciada, né, para a criança e para o adolescente, como questão de idade mínima para trabalho, a proteção em relação aos direitos previdenciários e trabalhistas, o acesso ao trabalho do menor ou jovem à escola, o direito ao pleno conhecimento da questão do ato infracional, a igualdade processual. Então, todos os filhos eles têm os mesmos direitos fundamentais. Um outro princípio, além do princípio da tutela dos direitos fundamentais, incerto no artigo 3º do ECA, é o princípio da prioridade. Isso significa dizer que, pelo princípio da prioridade, há uma primazia dos direitos em razão do atendimento à criança e adolescente que devem vir em primeiro lugar. O princípio da obrigatoriedade da intervenção estatal significa uma imposição ao poder público do direito de intervir, ou seja, de instrumentalizar, de agir, de atuar em prol da defesa intransigente dos direitos fundamentais da criança e do adolescente no campo das políticas públicas. Uma das ferramentas utilizadas para o exercício pleno desse direito diz respeito a que cada município deva ter pelo menos um conselho tutelar. E além do princípio da tutela dos direitos fundamentais, o princípio da prioridade, o princípio da obrigatoriedade e da intervenção estatal, há o princípio da cooperação. Isso significa dizer o seguinte: além do princípio da solidariedade citado aqui no artigo 227, o princípio da cooperação impõe à família, né, que a família, os pais, a sociedade e o Estado devam atuar de forma colaborativa para efetivar os direitos da criança e do adolescente. Portanto, solidariamente, há uma corresponsabilidade que deve reverberar em cima de ações de cooperação para que haja uma efetivação do rol de direitos elencados na Constituição e no ECA, ou seja, para que não fique apenas restrito ao texto da lei, que há uma efetividade, uma aplicação prática desses direitos, né, em ações reais, a partir das políticas públicas e da ação dos pais e responsáveis dentro desse processo. Vamos comentar algumas questões aqui relacionadas aos direitos. Então, o direito à vida e à saúde, que vem no primeiro bloco citado aqui lá no artigo 7 a 14. Então, o direito à vida e à saúde significa dizer que esse acompanhamento se dá desde o pré-natal,
né? Então, desde o momento que a mãe ela está grávida, desde aos cuidados iniciais com a saúde da criança, passa também e principalmente pelos cuidados com a mãe. Então, desde o acompanhamento do pré-natal da mãe, a medicamentos, a vacinação, o atendimento, entre outros, é a base inicial do cuidado que se tem que ter com a preservação do direito à vida e à saúde da criança. O segundo rol de direitos, né, que fala do artigo 15 e o artigo 19, diz respeito ao direito à liberdade, ao respeito à dignidade da criança e do adolescente. Isso, em linhas gerais, significa dizer que há uma necessidade de se preservar a identidade, a liberdade de expressão e a proibição de castigos físicos e traumatizantes. Então, uma vida saudável, ela passa não só pelo cuidado da saúde, mas principalmente de se ver que a criança e o adolescente são sujeitos de direitos e eles têm autonomia, uma liberdade para expressar os seus sentimentos, as suas angústias. Então, cabe a preservação disso para ajudar a criança e o adolescente na sua formação da sua identidade. Então, a liberdade de expressão, ela deve vir aliado à proibição de aplicação de qualquer tipo de castigo físico e traumatizante à criança e ao adolescente, sob pena de responsabilidade dos pais e de qualquer pessoa que venha a agir de forma a castigar fisicamente a criança e o adolescente. O outro rol de direitos diz respeito ao direito à convivência familiar e comunitária. Esse elenco ele vai do artigo 19 ao artigo 52 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que, em linhas gerais, significa dizer o seguinte: a criança tem o direito de crescer em um meio familiar saudável e a conviver com a sociedade. Então, é importante o cuidado que se tem que ter com o núcleo familiar, né? Que seja um núcleo familiar que propicie uma boa condição ao crescimento e ao desenvolvimento da criança e do adolescente de forma saudável. E dentro desse processo, não só a convivência familiar saudável, mas a real possibilidade de convivência social. Então, a sociabilidade, o direito à sociabilidade da criança e do adolescente é fundamental. Então, cabe aos pais, cabe aos responsáveis legais, a tarefa primeira de contribuir para essa formação social, nos espaços que a criança e o adolescente irão participar, como a escola, a questão dos parques, a questão da igreja, enfim, todos os espaços que ele participe, devem observar esse preceito de uma convivência familiar e comunitária saudável. Então, a convivência familiar, seja na família originária, seja na família substituta, ela deve seguir a mesma regra. Além do direito à vida e à saúde, direito à liberdade, respeito e dignidade, convivência familiar e comunitária, o quarto bloco de direitos diz respeito ao direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. Então, a educação, a premissa básica prevista na Constituição Federal, de que a educação é um direito de todos e um dever do Estado e da família. Então, este é um direito de permanência. Primeira questão, o direito à educação tem a ver com o direito à permanência na escola, toda criança na escola, o acesso às matrículas, de se ter uma educação de qualidade, então, o direito de permanência na escola, o direito ao acesso à participação nas entidades estudantis de organização, que tem a relação direta com respeito à liberdade de expressão, então, o direito à permanência na escola, o acesso à participação de entidades estudantis e o acesso ao ensino gratuito de qualidade. E, por fim, o bloco de direitos, né, previsto que vai do artigo 60 ao artigo 69, que diz respeito ao direito à profissionalização e à proteção ao trabalho. A regra geral é de que há uma proibição do trabalho a crianças e adolescentes menores de 14 anos, né, e além dessa idade, são providenciados os direitos trabalhistas previdenciários. Então, nós vamos ver aqui um introito com relação ao grupo desses 5 direitos fundamentais da criança e do adolescente. Vamos lá? Então, quais são as principais mudanças estabelecidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Primeiro, dever de todos, conselho tutelar e a adoção. O que é que muda com o Estatuto da Criança e do Adolescente?
Com relação ao primeiro bloco aqui, nós falamos das principais mudanças estabelecidas pelo ECA, tem a ver com o dever de todos. Então, assegurar o bem-estar físico, psicológico e moral da criança e adolescente, isso é um dever de todos, da família, da sociedade, do Estado. Cabe à família, à sociedade e ao Estado, portanto, garantir os direitos fundamentais aos menores de 18 anos, sendo eles os direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais. Cabe a todos o dever de garantir o acesso à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade e ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. É um dever de todos garantir a colocação da criança e do adolescente a salvo de qualquer tipo de violência, seja por negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. É um dever de todos a punição na forma da lei de qualquer atentado por ação ou omissão aos direitos fundamentais. Então, se é um dever cuidar, zelar e promover ações voltadas ao interesse, à qualidade de vida da criança e do adolescente, qualquer ação que vá de encontro aos interesses dos direitos fundamentais da criança e do adolescente deverá ser punida. E, por fim, é um dever de todos a efetivação de políticas públicas que permitam uma real condição digna de vida à criança e adolescente. E nas diversas esferas, entre elas a questão do acesso à educação, o direito à saúde, a título de exemplo, para a gente entender que as políticas públicas são fundamentais para a efetivação do rol dos direitos da criança e do adolescente. O ECA trouxe a questão do Conselho Tutelar, né? Como ele deve ser criado, quem são os conselheiros tutelares, quais são as atribuições dos conselheiros tutelares. Aqui vale a ressalva da seguinte maneira: Conselho Tutelar é uma mudança trazida pelo ECA, de fundamental relevância. Qual é o papel do Conselho? Primeiro, fiscalizar qualquer suspeita ou confirmação de maus tratos contra criança e adolescente, assim como o direito à educação. Então, a tarefa primeira do Conselho Tutelar é o papel de fiscalização. Não se trata aqui de um órgão policial, não se trata aqui de um órgão judiciário, mas ele tem a tarefa primeira de cuidar, de zelar, fiscalizando os interesses das crianças e do adolescente. Cada município deve ter pelo menos um Conselho Tutelar. Uma outra atribuição do Conselho Tutelar é fiscalizar a violação da liberdade, respeito e dignidade desses menores de 18 anos. E, por fim, cada município deve ter, no mínimo, um Conselho Tutelar, como dissemos aqui inicialmente. Então, há uma obrigatoriedade. Um município deve ter, pelo menos, um Conselho Tutelar. Uma outra grande mudança diz respeito ao Instituto da Adoção. Vamos ver. Criança e adolescente não pode ser discriminada. A colocação em família substituta deve ser feita mediante guarda, tutela ou adoção. Deve ocorrer um estágio de convivência antes da criança e adolescente ser adotada, isso é fundamental para um processo de adaptação. Deve haver, em cada comarca, um registro de crianças e adolescentes em condições de serem adotadas. Então, há uma lista, né, uma lista de registros de crianças que estão para o processo de adoção. A adoção, em regra, em princípio, é um instituto irrevogável, né? Eu digo em regra porque nós vamos ver que existe a possibilidade da revogação do instituto da adoção, e um reforço, é reforçado o dever de todos de prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente. Então, a adoção é um instituto que veio para consolidar como um dos institutos de colocação em família substituta em caráter definitivo. Vamos lá. Vamos, então, passar agora a alguns comentários de alguns dos artigos relacionados com os blocos dos direitos fundamentais citados aqui. O artigo 7º. A criança e adolescente tem direito à proteção à vida e à saúde mediante a efetivação de políticas sociais, públicas, que permitam o nascimento e desenvolvimento sadio, harmonioso e condições dignas de existência. Então, aqui nós trouxemos a questão da vida. A vida é um bem renunciável. Então, não ao aborto, imposições religiosas, essa é a regra. Em que pese todas as discussões filosóficas, políticas da questão, a vida é um bem renunciável. Então, essa premissa trazida aqui, direito à vida da criança e do adolescente. Segundo, a questão da gestante. Então, a ideia é que a gestante tem um parto com o médico que acompanhou o apoio e fez o apoio alimentar. Então, todo o acompanhamento deve ser feito pelo médico que acompanhou todo o processo da gestação.
o direito à amamentação, e esse é um direito da criança, inclusive para os filhos de mães presidiárias. O acesso aos hospitais, então com prontuários individuais, com impressão planar, com exame de pezinho, alojamento conjunto, leitos, berçários, equipamentos. O atendimento ao SUS, especializado às crianças com necessidades especiais, e campanhas de educação sanitária e de vacinação. Então, aqui são alguns dos contextos que dizem respeito à proteção do direito à vida e à saúde da criança e do adolescente. O artigo 8º, é assegurado à gestante, através do SUS, o atendimento pré e perinatal. Vamos ver esses parágrafos aqui. A gestante será encaminhada aos diferentes níveis de atendimento, segundo critérios médicos específicos, obedecendo aos princípios da regionalização e hierarquização do sistema. Então, a gestante, ela tem direito a um atendimento, né? E isso é fundamental. Um problema que ocorre é que em boa parte dos atendimentos em diversos municípios, no Brasil afora, infelizmente, o atendimento tem sido deficiente. Mas a ideia inicial do Estatuto da Criança e Adolescente é que esse atendimento se dê a partir de critérios médicos específicos através do Sistema Único de Saúde. Parágrafo 2º. A parturiente será atendida preferencialmente pelo mesmo médico que acompanhou na fase pré-natal. Isso é fundamental porque o médico que acompanha o pré-natal, ele conhece todo o histórico do processo da gestação. Então, ter um médico no atendimento da parturiente ao nascimento da criança é um direito fundamental. Parágrafo 3º. Incumbe ao poder público propiciar apoio alimentar à gestante e à nutriz que dele necessita. Então, o direito alimentar, né, é de fundamental importância para o atendimento e principalmente para dirimir um pouco as carências que existem no processo de nutrição das crianças. Artigo 9º. O poder público, as instituições e os empregadores deverão fornecer condições adequadas ao aleitamento materno. Então, uma política de aleitamento materno, né, para as crianças que precisem do aleitamento, que as mães não tenham condição de fornecer o leite, é fundamental. Então, de ter um projeto, de ter uma política, principalmente nos municípios, pelo poder público e também que envolvam a colaboração dos empregadores, é fundamental para fornecer condições adequadas ao aleitamento, inclusive das mães terem nas empresas uma creche, terem a possibilidade de ter uma dispensa de horário para amamentar seus filhos e por aí vai. Então, essa é a regra do artigo 9º. Dentro desse processo, há que se refere ao artigo 11, que diz o seguinte: é assegurado atendimento integral à saúde da criança e adolescente intermédio do SUS, garantido o acesso universal e igualitário às ações de serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde. Então, o SUS, o Sistema Único de Saúde, é o instrumento principal no atendimento integral da saúde da criança e do adolescente. A ideia, a garantia legal é de acesso universal e igualitário a todos os serviços. Isso é fundamental em razão do que dispõe, inclusive, o princípio da absoluta prioridade no atendimento. Então, em linha geral, a criança e o adolescente vem em primeiro lugar no processo de atendimento junto às instituições públicas de atendimento à saúde. Vamos agora falar um pouco sobre a liberdade, o respeito à dignidade, previsto no artigo 15 do ECA. Então, liberdade e respeito à dignidade, a criança e adolescente como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeito de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. Então, a criança e o adolescente é um sujeito de direito em desenvolvimento, ele deve ser respeitado enquanto indivíduo com condição autônoma, de ter o direito à sua liberdade, o respeito às suas opiniões, né, como uma forma de garantir o acesso a direitos civis, humanos e sociais previstos na Constituição. O ser humano, a criança, o adolescente é um indivíduo autônomo e ele, então, deve ser respeitado dentro desse processo. O artigo 16, portanto, quando trata da premissa do artigo 15, fala o seguinte: o direito à liberdade compreende o quê? Inicialmente, direito de ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. O que isso significa? O acesso aos espaços comunitários, como
uma praça, por exemplo, uma escola, um hospital, é um direito da criança e do adolescente, salvo as restrições legais. Isso significa dizer o seguinte: então, existe um horário pré-determinado para a criança e adolescente estar. Em alguns locais não se permite acesso à criança, em razão de salvaguardar sua própria integridade, por aí vai. Então, o direito de ir e vir é um dos direitos relacionados com o direito à liberdade. Uma outra questão relacionada ao direito à liberdade é a opinião e a expressão. Então, criança e adolescente é um sujeito de direito de desenvolvimento e ele tem a plena liberdade para externar o seu pensamento, as suas ideias. Então, também deve ser preservada o direito de escolha de crença e culto religioso. Então, a criança, adolescente tem direito de escolha, né, por relação, tem essa liberdade. O direito à liberdade de brincar, de praticar esporte, se divertir. Então, a criança, dentro do seu processo educativo, a ela deve ser dada a liberdade de brincar, praticar esporte e se divertir. Também é o direito à liberdade, a participação na vida familiar e comunitária sem discriminação. Então, por exemplo, uma criança que venha a ser adotada, independe do processo, filho é filho, seja ele advindo de um processo natural ou através do Instituto da Adoção. A liberdade também diz respeito ao direito de participar da vida política na forma da lei. Por exemplo, um adolescente, a partir de 16 anos de idade, a ele é facultado o direito de se inscrever como eleitor. Isso também, então, seria um exemplo que a própria Constituição estabelece como um parâmetro constitucional de que é facultado a esse adolescente a escolha de se tornar eleitor ou não a partir dos 16 anos. Uma outra questão relacionada ao direito à liberdade diz respeito à busca de refúgio, auxílio e orientação. Então, toda vez que uma criança ou adolescente se vê ameaçada, né, ela pode buscar o refúgio, ela pode procurar o Conselho Tutelar, ela pode procurar o Ministério Público, ela pode procurar uma orientação com o psicólogo, com o professor, né, numa tentativa de minimizar o impacto e o receio que ela tenha de vir a sofrer algum tipo de impacto com relação à sua integridade física e moral. O artigo 17 do ECA fala com relação à seguinte questão: o direito ao respeito significa o quê? Consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da sua imagem, da sua identidade, da sua autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. Então, da mesma sorte que a ideia do princípio do direito à liberdade diz que para que essa liberdade também seja devidamente respeitada, há que se ter uma inviolabilidade da integridade, ou seja, a criança e adolescente, ela tem o direito, né, ela deve ser respeitada quanto à sua autonomia, né? Então, aos espaços, ao cuidado dos seus objetos pessoais, a sua particularidade, sua intimidade, né? Lógico que os pais, os responsáveis legais, eles têm o dever de zelar e cuidar pela criança e adolescente, mas eles têm também a obrigação de zelar, de respeitar a autonomia da criança e do adolescente. Então, o direito ao respeito consiste nessa inviolabilidade da integridade. Isso passa pela integridade física, psíquica, moral da criança e do adolescente. O artigo 18 diz o seguinte: é dever de todos zelar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Então, é um dever de todos, da família, dos responsáveis legais, pais ou não, isso inclui o tutor, o curador do Estado, zelar pela dignidade da criança, colocando sempre a salvo de qualquer tipo de tratamento que tenha relação com a forma desumana, violenta, aterrorizante, vexatória ou constrangedor. Então, por exemplo, nos espaços educacionais, na escola, se uma criança estiver sendo vítima de bullying, se ela estiver sofrendo algum tipo de agressão que tem a ver com a sua integridade psicológica, por exemplo, é necessário, né, seria um dever da escola,
cuidar de se ter uma política no sentido de esclarecer o direito daquela criança e daquele adolescente no espaço. Então, é digno a criança e adolescente viver de forma harmoniosa no sentido de evitar qualquer tipo de tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Com base nisso, nós temos 2 outros artigos aqui que podemos relacionar, que são os artigos 22 e 33, que diz relacionado com o artigo 18. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda no interesse deste a obrigação de fazer cumprir as determinações judiciais. Então, cabe aos pais o dever de zelar pela sobrevivência do filho, certo? Então, isso significa que o direito alimentar é um direito fundamental, né, prioridade da criança e do adolescente. Então, e cabe no interesse deste, né, a obrigação de fazer cumprir as determinações judiciais, ou seja, os pais, os responsáveis legais que têm a obrigação alimentar para com seus filhos e que não venham cumprindo essa obrigação, poderão fazê-lo através de decisões judiciais. Desse contexto, o artigo 33 fala o seguinte: a guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança e adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiro, inclusive aos pais. Muito embora a guarda seja um instituto revogável, transitório e temporário, né, ela atribui o direito a quem está com a guarda de uma criança e adolescente prestar assistência material, moral e educacional a este. Inclusive, essa obrigação tem a ver com a questão de se impor a terceiros, inclusive aos próprios pais. Ou seja, a pessoa que tem uma criança ou adolescente sob sua guarda tem a obrigação, em função de zelar e cuidar da criança ou adolescente, de se impor aos pais quando perceber que a convivência entre a criança e o adolescente com os pais é uma convivência não satisfatória para o desenvolvimento psicológico, físico da criança e do adolescente. Essa é a regra geral. Portanto, artigo 18, 22 e 33, em agrupamento, formam essa ideia do direito de zelar pela dignidade da criança e do adolescente dentro desse processo. Uma referência que é importante após o artigo 18, o artigo 19, que diz o seguinte: toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio de sua família. Excepcionalmente, a família substituta, assegurada a convivência familiar comunitária em ambiente livre da presença de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes. Então, via de regra, isso significa dizer que a criança deve permanecer na sua família de origem. A ida de uma criança e de um adolescente para uma família substituta é uma situação feita em caráter excepcional, mas, via de regra, a permanência, cuidado, a educação da criança e do adolescente deve ser na sua família de origem, desde que essa família seja uma família saudável e bem estruturada. Isso não passa pela questão financeira, certo? Isso passa pela estrutura do afeto. Então, é importante o que dispõe o artigo 19, que diz que a ideia é assegurar a convivência familiar e comunitária no ambiente livre de qualquer tipo de risco à integridade física e moral e psicológica da criança e do adolescente. Então, esse ambiente livre dá presença de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes, por exemplo. Então, essa é a regra que dispõe o artigo 19 do ECA. O artigo 20 do Estatuto da Criança e do Adolescente diz o seguinte: os filhos, havidos ou não da relação de casamento ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, ou seja, é proibida qualquer designação discriminatória relativa à filiação. A previsão desse processo está no parágrafo 6º do artigo 227 da Constituição Federal, o artigo 20 do ECA e o artigo 1596 do Código Civil. O artigo 21, por exemplo, fala o seguinte: poder familiar será exercido em igualdade de condições pelo pai e pela mãe, na forma do que dispuser a legislação civil, assegurando a qualquer deles o direito de, em caso de discordância, recorrer à autoridade judiciária competente para a solução da divergência. A expressão poder familiar veio substituir a denominação pátria e poder. Então, nós temos aqui o parágrafo 5º do artigo 226 da Constituição Federal, que há uma igualdade de responsabilidades entre pai e mãe.
E os artigos 1630 a 1638 do Código Civil falam justamente sobre o poder familiar. Não é pátrio poder, é poder familiar. Então, há uma igualdade entre pai e mãe. Não há sobreposição de um poder do pátrio poder. Então, a expressão poder familiar veio substituir a denominada pátrio poder. Pátrio poder é uma coisa, poder familiar é outra. Pátrio poder significava que apenas o pai ele tem uma autoridade superior dentro desse processo de educação e cuidados dele para a criança e adolescente. A partir da Constituição Federal, né, há uma modificação e a expressão poder familiar substitui a denominação pátrio poder, ou seja, há uma igualdade de responsabilidades, de direitos e obrigações entre pai e mãe. Uma outra questão relacionada com a convivência familiar comunitária é o seguinte: o direito à convivência familiar comunitária é tão importante quanto o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito e à liberdade. A família é a base da sociedade. Então, o Estado, a sociedade em geral e as comunidades visam assegurar à criança e adolescente o exercício dos seus direitos fundamentais. A ideia central do Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu caráter pedagógico, é propiciar um ambiente familiar saudável, né, à criança e adolescente. A ideia principal é de que a família tenha condição de cuidar, zelar da integridade física, moral e psicológica dos seus filhos, das suas crianças e dos seus adolescentes. Por isso, a regra geral é a permanência da criança na sua família. Em caráter excepcional, a colocação da criança e adolescente em família substituta, aí sim, em função da não condição, digamos assim, mas da permanência da criança e adolescente na sua família de origem, porque este ambiente se torna nocivo ao desenvolvimento integral dessa criança e desse adolescente e a repercussão disso quando eles se tornem adultos. Com relação à família, vale uma referência ao que se chama de famílias constitucionalizadas. Nós temos a família matrimonial, a família informal de união estável e a família monoparental. A família matrimonial é disposta no parágrafo 1º do artigo 26 e parágrafo 2º, que diz o seguinte: o casamento civil e gratuito a sua celebração, o casamento religioso em efeito civil nos termos da lei. Então, a família matrimonial é formada pela união, né, civil ou religiosa das pessoas que, em conjunto, buscam formar uma família. Informalmente, que aqui se refere à família a partir da união estável, tem uma previsão no artigo 226, parágrafo 3º da Constituição, que diz: para efeito de proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar a sua convenção em casamento. Então, além da família matrimonial, prevista no artigo 226, parágrafo 1 e 2, existe a família informal, ou a parte da união estável, prevista no parágrafo 3º do artigo 226. E, por fim, a família monoparental, que é a previsão do artigo 4º do parágrafo 226. E é o seguinte: entende-se também como unidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus dependentes. Então, as famílias constitucionalizadas, os núcleos familiares são a família matrimonial, ou a família informal, formada através da união estável, ou a família monoparental. E a base disso está no artigo 226 da Constituição Federal, parágrafos 1, 2, 3 e 4. Então, os tipos de família que nós temos no Estatuto da Criança e Adolescente são 3. A família natural, a família extensa e a família substituta. Nós trouxemos aqui uma breve descrição do que é cada uma dessas famílias. Família natural. Entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. Família extensa ou ampliada é aquela que se estende para além das unidades de pais e filhos ou da unidade do casal, formada por parentes próximos, como os pais, a criança, adolescente convive, e mantém vínculos de afinidade e afetividade. E a família substituta é a família que passa a substituir a família biológica de uma criança ou adolescente quando esta não pode, não consegue ou não quer cuidar desta criança. Pode substituir de forma efetiva e permanente, como na adoção, ou de forma eventual e transitória e não definitiva, como na guarda e na tutela. Então, essas aqui são as 3 formas trazidas pelo Estatuto da Criança e Adolescente de formas de família: a família natural, a família extensa e a família substituta.
Família extensa ou ampliada. Então, é prevista no artigo 25 do ECA, essa família extensa ou ampliada, ela se estende para além das unidades de pais e filhos ou da unidade do casal, é formada por parentes próximos, com os quais a criança ou o adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade. Então, a tendência da doutrina é reconhecer a família extensa como uma espécie de família substituta, porque, sobre uma perspectiva prática, os parentes próximos precisam regularizar a situação através do Instituto da Guarda, tutela ou até mesmo da adoção. E a família extensa, ela tem preferência sobre a família substituta. São entendimentos aqui do Sérgio Luiz Creus e da Maria Berenice Dias. Qual é a crítica da Maria Berenice? A dificuldade que ela coloca é encontrar esses núcleos familiares e as inúmeras tentativas que são feitas para que se assumam a condição de guardiões. O que ela quer dizer é o seguinte, que muito embora a lei reconheça que a ideia, se a criança não é possível a criança permanecer na sua família de origem, a ideia é buscar nos parentes, em razão do grau de afetividade, o acolhimento dessas crianças através do Instituto da Guarda. Só que a Maria Berenice diz o seguinte, é muito complicada essa situação, porque na maioria das vezes as tentativas são frustradas. Então, a ideia inicial, essa crítica da Maria Berenice, se dá para uma situação prática ocorrida na sociedade de modo geral. Então, a crítica da Maria Berenice Dias, de viver na casa dos avós ou dos tios, não significa que há se assegure convivência familiar, pois tal solução não é nem definitiva nem segura. Então, essa não é uma regra. A família substituta. Daniela, eu trouxe um exemplo da professora Daniela dos Anjos de Andrade. O que é essa família? É aquela que se compromete em trazer ao menor, que por qualquer circunstância foi desprovido da família natural, a oportunidade de ter um novo lar. Então, sendo assim, essa criança e adolescente vai passar a ser membro de uma família substituta. A disposição do ECA, artigo 19, artigo 28, no ECA, artigo 19, de toda criança ou adolescente tem direito a ser criada e educada no seio de sua família, e excepcionalmente em família substituta. Então, a colocação da criança e adolescente em família substituta se dá em caráter excepcional. O artigo 28 do ECA, portanto, com relação a isso, diz o seguinte, como será possível a colocação de uma criança e adolescente em família substituta? São 3 os institutos, a guarda, a tutela ou a adoção. Então, a colocação em família substituta só poderá ocorrer através de um desses institutos, guarda, tutela ou adoção, independente da situação jurídica da criança. A adoção, dentre esses 3 institutos, é aquele em caráter irrevogável. Essa é a regra geral. O artigo 165 do ECA diz o seguinte, são requisitos para a concessão do pedido de colocação em família substituta. Primeiro, qualificação completa do requerente, de seu eventual cônjuge ou companheiro, a indicação eventual de parentesco do requerente e do seu cônjuge ou companheiro com a criança ou adolescente, especificando se tem ou não parente vivo. Vejamos na sequência. Qual a diferença entre adoção, guarda e tutela? A adoção é um ato jurídico pelo qual se estabelece o estado de filiação entre adotante e adotado. E está condicionado à chancela judicial. Então, através do Instituto da Adoção, uma criança ou adolescente passa a ser filho da pessoa que está adotando. A guarda, na verdade, ela regulariza a convivência fática, ou seja, uma criança ou adolescente está aos seus cuidados, e para regularizar essa situação, você entra com o processo de guarda. Ela atribui ao guardião a representação jurídica da criança e obriga a promover a esta criança e adolescente uma assistência moral, material e educacional. A tutela, ela pressupõe a prévia destituição ou substituição da família natural, ou seja, o pátrio poder ou a pessoa perde ou ele fica suspenso, né? E o objetivo da tutela é essencialmente suprimir a carência da representação legal na ausência dos genitores. Então, vejam que cada um dos institutos ele tem uma graduação. A adoção é um ato jurídico que estabelece o status de filiação, a guarda regulariza a convivência fática e a tutela pressupõe a prévia destituição ou suspensão do pátrio-poder da família natural. Então, vamos ver aqui. A guarda e a tutela são institutos revogáveis. Portanto, vamos ver aqui o que eles são de per si. A guarda
pressupõe assistência material, moral e educacional. Ela atribui ao guardião o poder de se opor aos pais, não implica perda ou suspensão do poder familiar e não é em caráter definitivo. A tutela pressupõe o dever de guarda, o dever de administrar os bens da criança e do adolescente em função do falecimento dos pais, da ausência ou perda do poder familiar através da destituição ou suspensão do poder familiar. Demanda o seguinte, a perda ou suspensão do poder familiar, então são pressupostos, e também não é definitiva. Tanto a guarda quanto a tutela não são institutos definitivos e são institutos revogáveis. A adoção, que diferencia da tutela e da guarda. Primeiro, é em caráter permanente, regra geral, é irrevogável. Qual é o pressuposto para ela? A adoção, ela desliga o adotante dos vínculos com os pais e parentes naturais, exceto os impedimentos matrimoniais, ou seja, irmãos pela questão consanguínea não podem casar. Na adoção, o adotado recebe o nome do adotante, ele tem direitos previdenciários e demanda a perda do poder familiar da família de origem. Então, basicamente, a diferença entre a guarda e a tutela é essa. A guarda e a tutela são institutos revogáveis, não definitivos, e a adoção é um instituto irrevogável em caráter permanente. Família natural, família extensa e família substituta. Então, a família natural tem uma previsão no artigo 25 do Estatuto da Criança e do Adolescente, é formada pelos pais ou qualquer deles seu descendente. A família extensa ampliada, ela inclui a relação via aproximação de parentesco, né, tem uma previsão no parágrafo único do artigo 25, ela foi instituída posteriormente pela Lei 12.010 de 2009, que acrescentou para esse parágrafo ao artigo 25 no texto original do ECA, e a família substituta, que também tem a previsão aqui no artigo 28, é a família estranha, a qualquer vínculo parentesco. Essa família ela acolhe a criança, independente de sua situação jurídica, e pode ocorrer através de 3 institutos. Já falamos aqui, a guarda, a tutela ou a adoção. Falamos agora sobre o direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. Nós temos o artigo 53, que diz que a educação, primeiro, a Constituição Federal fala que a educação é um direito de todos, em dever do Estado e da família. Então, a educação para o pleno desenvolvimento da pessoa humana, preparando-a para o exercício da cidadania, qualificação para o trabalho. Então, a ideia que a educação ela se dê de forma ampla, ela não se restringe apenas à escolaridade, mas a educação ela pressupõe todo o processo de formação, de acesso à cultura, ao lazer, ao esporte, né? Isso forma um conjunto que se chama de processo educacional. Então, a educação, para que ela seja feita de forma plena ao desenvolvimento da pessoa humana, e ela pressupõe a formação completa ao longo de toda a existência da criança e do adolescente. Entre os artigos 53 e 59, o ECA avança em relação a essa temática, né? Ela determina, por exemplo, a obrigatoriedade do ensino fundamental, estabelece que é um dever do poder público oferecê-lo e dos pais ou responsáveis de matricular os seus filhos, né, a partir dos 6 anos de idade nas escolas, podendo responder, inclusive, sobre o abandono intelectual de incapaz. Outras diretrizes importantes nesse rol de direitos proposto pela lei é o direito ao acesso à escola pública e gratuita, próxima à residência. Esse é um outro problema a ser enfrentado, principalmente as pessoas que residem na zona rural. O direito de meninos e meninas de 0 a 6 anos ao acesso à educação infantil gratuita. O direito ao atendimento especializado para crianças e adolescentes com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Então, tem que haver uma política pública relacionada aos interesses da criança com necessidades especiais, isso é fundamental. E também a progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade prevista no ensino fundamental e ensino médio. Então, esse aqui é um conjunto de princípios que norteiam o direito à educação, à cultura, esporte e lazer, prevista entre os artigos 53 ao artigo 59 do ECA. O direito à profissionalização e à proteção ao trabalho. O artigo 60, por exemplo, fala que é proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz.
o artigo 61. A proteção ao trabalho dos adolescentes é regulada por legislação especial, sem prejuízo no que dispõe esta lei. A CLT, por exemplo, fala da questão do trabalho especial da criança e do adolescente. E o artigo 61 considera-se aprendizagem a formação técnico-profissional ministrada segundo diretrizes e bases da legislação da educação em vigor. Então, a aprendizagem, né, tem a ver com a relação técnico-profissional. Então, o adolescente tem que estar matriculado para poder participar de processos de aprendizagem. Vamos entender o seguinte: a emenda constitucional número 20, do dia 16 de 11 de 1998, ela alterou o inciso 23 do artigo 7º da Constituição Federal e passou a ser visto da seguinte forma. O artigo 7º, inciso 23, proibido o trabalho noturno, perigoso ou insalubre, trabalho noturno, perigoso e insalubre, aos menores de 18 anos. Então, a primeira regra, né? Então, a Constituição Federal, no artigo 7º, inciso 23, através do seu novo texto, no dia 16 de 11 de 98, diz, a primeira parte do caput, desse princípio constitucional, proibição de trabalho noturno, perigoso e insalubre, a menores de 18 anos, ou seja, não pode toda pessoa menor de 18 anos de idade exercer qualquer tipo de trabalho noturno, ou seja, a partir das 10 horas, perigoso, que cause risco à sua integridade, como, por exemplo, trabalhar com explosivos, ou insalubre, trabalhar em ambientes que envolvam bebidas, por exemplo. Então, é terminantemente proibido. Menor de 18 anos de idade não pode trabalhar em horário noturno, em atividade perigosa ou atividade insalubre. Então, proibido o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menor de 18 anos. E de qualquer trabalho, não apenas o trabalho noturno, perigoso e insalubre, e de qualquer trabalho a menores de 16 anos. Salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos de idade. Razão pela qual se entende que há uma revogação do artigo 60 do Estatuto da Criança e Adolescente, que fala o seguinte: é proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. Então, prestem atenção de que o artigo 7º, inciso 23, com a sua nova redação dada pela emenda constitucional número 20, do dia 16 de 11 de 98, estabelece novos princípios regulatórios do exercício do trabalho pelo adolescente. Então, menor de 18 não pode trabalhar a partir das 10 horas em atividades perigosas ou insalubres. Então, é proibido trabalho noturno, perigoso e insalubre a menor de 18 anos. De qualquer trabalho, né, a menor de 16, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos de idade. Então, nós temos que ter uma mensuração dessas três etapas com relação ao trabalho do adolescente, conforme a previsão do artigo 7º, inciso 23. Primeiro, proibição total, noturno, perigoso e insalubre, ao menor de 18 anos. Proibição de qualquer tipo de trabalho ao menor de 16, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos. Então, de acordo com essa premissa, entende-se, via de regra, que o artigo 60 do Estatuto da Criança e do Adolescente está revogado. Sobre a relação da formação técnico-profissional, temos ainda a questão do artigo 63 do ECA, que diz o seguinte: a formação técnico-profissional do adolescente obedecerá aos seguintes princípios. Primeiro, garantia de acesso à frequência obrigatória no ensino regular. Portanto, é terminantemente proibido, né, o exercício de uma atividade profissional sem a garantia do acesso regular ao ensino. Então, primeiro, a formação técnico-profissional deve obedecer os seguintes princípios: garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino regular. Então, o adolescente tem que estar estudando de forma frequente,
2, a atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente, porque a ideia é contribuir para a formação integral deste adolescente. E terceiro, a atividade da formação técnico-profissional deve ser feita em horário especial para garantir o exercício das atividades em consonância com o direito do ensino regular. Essa é a regra. Sem essas 3 garantias, não há como o adolescente participar de qualquer projeto de formação técnico-profissional, porque ela foge ao princípio da formação integral do adolescente. O adolescente aprendiz, artigos 64 e 65 do ECA. Então, o adolescente aprendiz, entre 14 e 16 anos, é assegurado uma bolsa de aprendizagem, enquanto que ao maior de 16 anos são assegurados direitos trabalhistas e previdenciários. O trabalho irregular de criança e adolescente, menor não aprendiz, não prejudica o direito do salário integral, independente da responsabilidade dos pais tomadores de serviço. Uma questão aqui fundamental. O que prevalece? O artigo 7º, inciso 23, com a nova redação, né? O trabalho que fuja a essas regras não deverá ocorrer, em ocorrendo, aquele que esteja nessa condição terá o direito de receber todos os direitos trabalhistas. E um detalhe, qualquer ação trabalhista promovida, o prazo prescricional para qualquer ação trabalhista, ele só começa a ocorrer quando o adolescente completa 18 anos. Artigos 65, 66 e 67. Ao adolescente aprendiz maior de 14 anos são assegurados direitos trabalhistas previdenciários. Ao adolescente portador de necessidades especiais é assegurado trabalho protegido. Então, o acesso ao trabalho também para os adolescentes com necessidades especiais é um direito fundamental. O artigo 67. O adolescente empregado, aprendiz em regime familiar de trabalho, aluno de escola técnica, assistido a entidade governamental ou não governamental, é vedado o trabalho noturno, como dissemos aqui inicialmente, compreendido aquele entre as 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte. É proibido a atividade perigosa, insalubre ou penosa. É proibido aquela realizada em locais prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e rede social. E é proibido aquele realizado em horários e locais que não permitam a frequência à escola. Então, essa é a regra disposta das proibições com previsão no artigo 67 do ECA. O trabalho educativo. O ECA traz no seu artigo 68, parágrafo 1º e 2º, o que ele designa como trabalho educativo. Então, o trabalho educativo corresponde a um programa social que tem por base o trabalho educativo sob a responsabilidade de entidade governamental ou não governamental, sem fins lucrativos. Então, o parágrafo 1º diz o seguinte: entende-se por trabalho educativo a atividade laboral em que as experiências pedagógicas relativas ao desenvolvimento pessoal e social do educando prevaleçam sobre o aspecto produtivo. A remuneração recebida pelo adolescente recebe pelo trabalho efetuado ou a participação na venda dos produtos. Ou seja, o trabalho educativo visa, né, a questão principal da formação pedagógica, que vai fortalecer o desenvolvimento pessoal e social do educando. Essa é a regra. E, por fim, com relação ao direito à profissionalização, trazido aqui no artigo 69 do ECA, nós temos que reportar 2 artigos da Constituição Federal, o artigo 205, o artigo 227, para correspondente em relação com o artigo 69 do Estatuto da Criança e do Adolescente. O artigo 65 fala: a educação é um direito de todos e um dever do Estado e será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, prevendo a questão para a qualificação ao trabalho. O artigo 227 coloca que é um dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à profissionalização. Com base, associando a premissa do direito à educação com o direito à profissionalização, o ECA traz no seu artigo 69 o seguinte: o adolescente tem direito à profissionalização e à proteção ao trabalho, observar os seguintes aspectos, dentre outros: respeito à condição peculiar de pessoa de desenvolvimento,
e a capacitação profissional adequada ao mercado de trabalho. Então, a ideia da garantia do direito à profissionalização e à proteção ao trabalho deve considerar, primeiro, que o destinatário dessa norma é uma pessoa que passa por um processo de desenvolvimento físico, moral, psicológico. Então, aqui, respeitando todos os princípios norteadores, incluindo o que dispõe o artigo 7º, inciso 23 do ECA, com sua nova redação, deve ser cuidado e o respeito à profissionalização, considerando a capacitação profissional com a preparação desse adolescente para o mercado de trabalho. Então, essa é a regra geral do artigo 69. Aqui, nós fizemos as considerações gerais sobre os direitos fundamentais da criança e do adolescente, previsto no ECA, e encerramos essa parte relacionada aos direitos e garantias fundamentais da criança e do adolescente. Certo? Até uma próxima aula e muito obrigada.